Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 19 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 15 horas da tarde. No dia de ontem, a nossa Bolsa de Valores sofreu uma derrocada bastante interessante. Ela chegou a estar cotada perto de 120.700 pontos, enquanto que o dólar, pelo que eu pude acompanhar, chegou a bater R$ 6,32. Hoje, claro, a nossa bolsa está corrigindo, assim como o dólar. Há pouco eu tinha visto, estava a R$ 6,14 e a nossa bolsa de valores estava acima dos 121 mil pontos. Se der, a gente dá uma olhada nisso no final. Mas o fato é que no dia de ontem, várias ações vieram a se oferecer. E nós, evidentemente, gostamos desses momentos de instabilidade, porque é quando nós aumentamos nossas posições nas empresas que fazem parte da carteira do canal. O movimento de ontem já começou cedo, nas primeiras horas, então nós lançamos algumas ordens. Então, vou tentar fazer tudo ao seu tempo, cada ordem no seu lugar, com as explicações de cada um. No caso aqui específico, veja que no dia de ontem, eu lancei logo cedo uma ordem de compra para Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ação preferencial classe B, e ela foi executada aqui a 12h11, aproximadamente. E eu comprei a R$ 9,97, 100 novas ações para a carteira do canal. Como de praxe, nosso primeiro ato é fazer o lançamento dessa compra. Então, aqui é R$ 9,97, nós saímos de 9.150 ações para 9.250 ações, portanto, mais 100 novas ações. Para olhar do ponto de vista do preço, a gente vem aqui para este quadro chamado Proventos, onde nós temos os proventos registrados para Banrisul desde 2017 até 2023. Mas o que interessa para nós é de 2019 até 2023. Eu repito isso sempre porque, claro, sempre há novos inscritos no canal, e o importante aqui são duas coisas. Nós falarmos sobre o método, explicar sobre eles, sobre o método e estar sempre retomando a visão sobre o método que nós utilizamos aqui no canal. Então veja que, na média dos últimos 5 anos, o Banrisul pagou 93 centavos por ano por cada ação. Essa média de dividendos nos últimos 5 anos, quando nós dividimos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo que pagamos pela ação aqui no canal. Se você tem alguma questão em relação a 6%, achar muito, você pode optar por receber no mínimo 5% pelo valor que você paga pela ação. Então, nesse caso, você vai dividir por 5%, ou por 4%, ou o percentual que você entende que seja o mais adequado para você. No nosso método, nós temos uma bibliografia que nos explica por que é 6%. Então, quando nós pegamos 93 centavos e dividimos por 6%, vai nos dar esse valor aqui que nós chamamos de preço teto dos últimos 5 anos, R$ 15,51. É o máximo que aceitamos pagar pela ação para receber de volta, na média, aqueles 93 centavos, que são 6%. No último ano, veja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pagou aqui 91, quase 92 centavos. Dividido por 6%, vai nos dar um preço teto de R$ 15,26. Mas, tem um detalhe. Note que, no último ano, ele pagou 91 centavos aproximadamente, mas, em 2019, ele chegou a pagar R$ 1,24. De 2019 para 2023, houve um decréscimo médio composto de 7,33, o que significa que se poderia ter uma expectativa de proventos para esse exercício de 2024 em 84, quase 85 centavos. Dividindo esse valor por 6%, nos daria um preço teto, em cima desse decrescimento médio composto, de 14,17. Fazendo a média desses 3 preços que nós calculamos, tem esse R$ 14,99. Ou seja, é o preço teto quando nós olhamos para o passado, aquilo que já aconteceu com a companhia. É o mais importante dos preços tetos, que é esse da média. Por que a gente fica com a média? Porque as coisas começam a ficar muito díspares entre o último ano, a média dos últimos 5 anos, e uma possível projeção em decorrência do que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Nesse caso, nós olhamos para trás, para o passado. Mas também a gente gosta de olhar para frente. Então aqui no canal nós vamos acompanhando as ações de forma mais aprofundada, aquelas que fazem parte da carteira do canal, e de uma forma mais superficial, aquelas que são correlatas com essas que fazem parte da carteira do canal. Veja que, olhando esses resultados trimestralmente, nós conseguimos projetar aqui um lucro líquido para Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um pouco mais de 600 milhões no fechamento de 2024. Embora eu acho que vai superar bastante isso, eu já expliquei em vídeos anteriores, o quarto trimestre, principalmente no último mês do quarto trimestre, mês de dezembro, ele faz muita movimentação e principalmente preparações para o período de veraneio aqui no Rio Grande do Sul, que começa na metade de dezembro e vai até a metade de março, onde então se tem um aumento do consumo, um aumento do uso dos produtos do Banrisul e, consequentemente, ele acaba tendo um maior... Também tem as festas, de final de ano, e ele acaba tendo, então, um maior resultado. Não é nenhuma surpresa chegar a 700 ou 800 milhões no fechamento de 2024. De qualquer forma, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com tudo que já foi anunciado em 2024, esteve ou está
já pagou, estar por pagar 99 centavos por ação neste ano de 2024. Então, pelo mesmo raciocínio, quando nós dividimos esses 99 centavos por 6%, o nosso preço teto, agora olhando para frente, para o futuro, ele fica aqui ó, em R$ 16,52. O preço teto, quando a gente olha para o passado, ele é mais importante, mas o nosso raciocínio sempre vai fazer levar em conta o menor deles, que é o preço teto da média, que é R$ 14,99, R$ 15 é o preço teto. Esse é o máximo que nós aceitamos pagar por uma ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E como você viu agora há pouco, nós, na verdade, pagamos aqui por uma ação do Banrisul R$ 9,97. Um indicativo de que talvez a gente possa ter pago um bom preço. Note também um detalhe: o patrimônio líquido do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o resultado do terceiro trimestre de 2024, está ali em torno de 10,3 bilhões. Quando nós dividimos esse valor pelo número de ações do Banrisul, o Banrisul tem aproximadamente 409 milhões de ações no total. Fazendo essa divisão, vai nos dar o valor patrimonial por ação de R$ 25,13. Quando nós pagamos R$ 9,97, nós estamos pagando 40% desse valor. Portanto, estamos comprando uma ação com desconto de 60%. Aqui é um detalhe, porque esse número aí, que é o PVPA, o 0,40, ele tem dois indicativos. O primeiro deles é que a ação, de fato, pode estar barata. Então, olha só, nós olhamos do ponto de vista do preço teto, está mais baixo. Nós olhamos do ponto de vista do valor patrimonial, está mais baixo. E ainda tem um outro indicativo, que comprando uma ação por um preço que está abaixo do seu valor patrimonial, o risco de se comprar essa ação é muito baixo, uma vez que você está pagando 40% daquilo que uma ação vale em termos de patrimônio. Se o patrimônio todo do banco for vendido, então ele vai superar em mais de 100% o valor que nós pagamos pela ação. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,75, ou seja, eu pego o preço da ação dividido pelo lucro líquido, que é aqueles 604 milhões aproximadamente, divido pelo número de ações, então divido o preço por essa divisão, isso vai dar 6,75. E o que quer dizer esse número? Que é a expectativa de receber de volta pelo valor que eu paguei pela ação no tempo, ou seja, 6 anos e 8 meses aproximadamente, em função do lucro líquido, não é em função dos dividendos, em função do lucro líquido para receber em 6 anos e 8 meses aproximadamente. E mais, dividindo 99 centavos por 9,97, veja que nós estamos falando aqui ó, de um dividend yield de 9,94%. Que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Tem outros detalhes aqui nessa informação, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido, 5,88%, é um dos mais baixos do mercado. Os bancos ficam de 10% para cima, então, do ponto de vista de eficiência, o banco tem muito que melhorar. E dê uma olhada aqui ó, no retorno sobre os ativos do banco, 0,42%, ou seja, tudo que é o resultado que ele obtém em função de tudo que ele possui em termos de ativo. A gente gosta quando isso aí está em 1% para cima. Então está em 0,42%, uma amostra de que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é, de fato, um banco bastante ineficiente. O lado positivo é que qualquer melhoria que seja feita pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai melhorar significativamente seu resultado, fazendo com que nós, acionistas, tenhamos também um resultado melhor. Eu expliquei do ponto de vista do preço, agora eu vou mostrar o racional, o que tinha na nossa cabeça no momento em que compramos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. No dia 18, compramos 100 ações a R$ 9,97. Então, nós trazemos o que estava naquela planilha. Vou deixar todas essas planilhas no final aqui, lá na descrição do vídeo. Você olha na descrição, eu falei no final, não no final, está na descrição. Você desce aqui na descrição e lá você vai ter acesso a todas essas planilhas. Então note aqui o que estava na nossa cabeça do ponto de vista do racional, o que nós pensamos. Um dividend yield de 9,94, o melhor dos últimos, melhor não, está entre os melhores, né, nos últimos tempos, porque a gente chegou a ter 10% aqui, mas isso foi em fevereiro de 2023, ali durante a mudança do governo. O PL 6,75, que nós vimos, o tempo para receber em função do lucro líquido, o PVPA, o que nos dá uma noção de risco e preço da ação, um ROI ruim, 5,88, e um preço teto, nós pegamos o menor deles, R$ 14,99, e pagamos R$ 9,97, indicando que pagamos um bom preço pela ação do Banrisul. E depois vamos atualizar a nossa tabela de metas. Que metas são essas? São metas para os anos de 2024 a 2025. Veja que em 2025 nós pretendemos ter, fechando o ano de 2025, 11.130 ações. Com o que adquirimos, chegamos a 9.250 ações. E estamos a 83,11% da meta, faltando aqui para completarmos a meta 16,89%. E estamos no caminho certo, provavelmente devemos atingir essas metas ao final de 2025. Até porque não me parece que nós vamos uma toada de recuperação muito rápido, né? Eu acho que talvez até o cenário que tenha por vir seja um pouquinho mais piorado. Até o presente momento, a nossa carteira já nos deu neste ano R$ 47.600 aproximadamente. Dividido isso aí por 12, é como se nós recebêssemos em média R$ 3.969 por mês. E a nossa meta era receber R$ 3.489, portanto ultrapassamos a meta em 13%.
Com o que temos para receber ainda de Banco do Brasil e Banrisul, nós vamos superar, inclusive, esse indicativo aqui, que seria o início da meta do ano que vem. Nós vamos receber mais do que poderia ser a meta do exercício de 2025, indicando que nós vamos ter que ajustar essa meta para R$ 4.500, R$ 4.600 em média por mês. Ajustando nesses valores, isso nos dá conta, porque a nossa carteira ela passa a crescer mais ou menos aí, perto de 20% ao ano. Depois eu vou mostrar para você, logo na virada do ano, como é que isso está acontecendo. O que significa? Que provavelmente a gente vai chegar ao final de 2025 recebendo em torno de R$ 5.000 por ano, mostrando aí a eficiência do nosso método. Nós temos metas, a gente não gosta de exacerbar as metas, então a gente fica dentro de um patamar aceitável. Um crescimento de 10% ao ano, em termos de, considerando principalmente a economia, parece interessante. Quando a gente chegar a 13%, que é mais do que a Selic, ou 20%, que nós estamos mostrando, poucos pacotes, poucos produtos no mercado de capitais oferece esse rendimento, e o nosso método oferece esse tipo de rendimento, mostrando a sua eficiência, principalmente na recompra de ações, onde faz gerar aquele que é o chamado efeito bola de neve, fazendo crescer esses proventos de uma forma exponencial. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.